Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma sala de estar com Deus nessa quinta-feira, amém? Vamos orar para darmos início aos nossos louvores. Senhor, obrigada, Pai, por este dia, por essa noite, por mais uma vez estarmos diante de Ti, por mais uma vez podermos, Senhor, prestarmos um culto, Pai, de louvor, de agradecimento ao Seu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é único em nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque sem Ti nada somos. Obrigada pela salvação. Perdoa os nossos pecados e limpa, Senhor, o nosso coração para que possamos entregar um louvor genuíno a Ti, Senhor. Limpa a nossa mente das distrações para que possamos focar, Senhor, neste momento somente em Ti. Obrigada, Pai, por todas as coisas que faz em nossa vida, por tudo que ainda fará, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos iniciar cantando o hino Cristo, só Cristo. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Esse é o versículo que está logo abaixo do título no HCC. Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos cantar? Sem Cristo eu nada sei.
Amém. Amém. Só Cristo, né, irmãos? Nosso verdadeiro amigo, nosso único amigo, né? Muitas vezes, nosso único amigo em certas horas. Vamos continuar cantando Em Jesus Amigo Temos. Vamos continuar a louvar com o hino Graças dou por minha vida, essa vida que nós só temos por meio de Jesus Cristo. Amém?
último, uma música muito bonita, muito antiga também, que está lá no Cantor Cristão, e que há algum tempinho a missionária colocou, que é o hino Tudo Entregarei. Tudo ao Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sempre que a gente canta esse hino, eu lembro daquela passagem em que aquele rapaz pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para te seguir? E aí Jesus fala para ele, né? Larga toda a riqueza e me siga, né? Depois de já ter, na verdade, havido uma conversa no finalzinho, Jesus: então larga tudo que você tem e me siga. Só que aquela pessoa tinha muitos bens, e aí aquela pessoa fica chateada, né? Porque ele tem muitos bens e aí ele teria que largar mão de tudo para seguir a Jesus. E aí essa música me faz pensar, realmente eu largaria tudo para seguir a Jesus, principalmente no mundo que nós temos hoje, né? Com tanto conforto, um mundo mau, mas com tanta coisa boa, com tanta tecnologia, será que realmente nós deixaríamos alguns prazeres que nós temos, que não são ruins, mas para seguir realmente a Jesus, o nosso tempo, os nossos dias, os nossos pensamentos, as nossas amizades? É um hino para a gente pensar. Amém? Vamos cantar? Tudo entregarei.
ser, primeiramente, todo o nosso coração, tudo que nós somos, toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos a Ti, Senhor, sem olhar para trás. Que possamos deixar também, que o nosso coração deixe, Senhor, também de querer as coisas materiais, de dar valor às coisas materiais, Senhor, o que temos, o que possuímos, mas que o nosso coração dê valor ao que é espiritual, Senhor, que é a sua salvação, que é a vida eterna, que é estarmos juntos de Ti, Senhor, para Te louvarmos e para Te agradecermos pela eternidade, por tudo que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Senhor, a entregar tudo o que somos, o nosso tempo, tudo que nós temos a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, para que a cada dia mais possamos, Senhor, pensar em Ti e largar, Senhor, as coisas deste mundo. Mas também nos dê, Senhor, responsabilidade para cumprirmos os nossos deveres aqui na terra, Senhor, até que o Senhor volte ou até que o Senhor nos recolha. Continue conosco e abençoa, Senhor, ricamente cada irmão que está participando deste culto nessa noite. Abre os nossos corações e os nossos ouvidos para que possamos receber a sua mensagem dessa noite, Senhor, por meio da pessoa que irá entregar, que seja falado, Senhor, tudo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, que nós pedimos todas essas coisas e agradecemos. Amém. A paz, irmãos. Vamos continuar o nosso culto, nossa sala de estar com Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo 16, Salmos 16. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Amém, irmãos. Neste momento vamos preparar o nosso coração, vamos meditar na palavra que será trazida pela nossa evangelista Verônica. Graça e paz, irmãos. Irmãos, espero que todos estejam bem e neste momento vamos nos preparar para mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nesse momento convido os irmãos para baixar a cabeça e orar junto comigo. Vamos todos orar. Senhor Deus, Pai amado, mais uma noite, Senhor Deus, estamos reunidos em um mesmo Espírito, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, venha nos encher do Teu Santo Espírito neste momento, Pai amado. Venha estar nos capacitando, Senhor, para viver, Pai, conforme agrade o Teu coração, Senhor Deus, para que possamos, Pai, obedecer os Teus mandamentos, Pai amado, aqui na terra, Pai querido. Senhor Deus, venha perdoar todas as nossas falhas, perdoa todos os nossos pecados, Senhor Deus, porque somos seres humanos, Pai amado, cheio de erros, cheio de falhas, Senhor Deus, e precisamos do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai querido, para nos guiar, Senhor Deus, por um bom caminho, Pai amado.
Prepara também, Senhor Deus, nossos corações neste momento, Pai querido, que possamos receber a Tua palavra, Senhor Deus, mas que viemos também, Senhor, a praticar, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelos irmãos que estão neste momento te cultuando de todo o coração, Pai querido. Fica conosco, Pai amado, e obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, hoje vamos falar sobre esse tema, né? O que Deus cobrará de nós. Nós temos o título de cristãos, né? De filhos de Deus, mas como devemos viver, né? Muitas pessoas vivem, né? Falam que são filhos de Deus, mas para ser filhos de Deus, para ser cristãos, tem que viver como filhos de Deus, tem que viver como um cristão. E essas coisas, irmãos, essas atitudes, essas ações, Deus cobrará de nós, amém? Para dar início à nossa mensagem de hoje, vamos ler Daniel 7, do 9 e o 10. Vamos todos ler. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como lã. Seu trono envolto em fogo. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Irmão, aqui fala sobre o que virá no futuro, né? O dia do julgamento, né, do nosso Senhor. Sabemos que Jesus Cristo vai voltar para julgar esse mundo, né? Mas o que eu quero focar aqui nesta mensagem é a última frase que fala: o tribunal iniciou e o julgamento o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Por isso aí o título, né? O que Deus cobrará de nós naquele dia, né? No dia do julgamento. Irmãos, a Bíblia nos mostra claramente que o dia do Senhor, né, o dia do julgamento está próximo, né? O dia da vinda de Jesus Cristo está chegando. E a cada dia que passa, né, percebemos sinais, percebemos sintomas deste dia que ainda virá, né? E o que fizemos, né, aqui na Terra? E como vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus? Será que realmente aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente ou rejeitamos Ele, né? Então, irmãos, devemos ter o quê? Cuidado para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Então, por isso é importante estar sempre alerta, né? E atentos, para que aquele dia não chegue de surpresa para nós, né? Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, estamos esperando por esse momento, mas importa saber como que eu estou esperando, como você está esperando este momento. Sabemos sim que vai chegar esse dia, né? Então, vamos refletir em 4 comportamentos que devemos esperar, né, no dia em que estivermos diante do trono de Deus. Que comportamentos são estes? E devemos estar preparados neste dia, né, para que não nos pegamos de surpresa. Muita gente, né, muitos que falam, né, que são cristãos, vão ser pegos de surpresa. Então, irmão, vamos lá. O primeiro comportamento a primeira situação é que Deus não cobrará suas boas intenções.
é isso, né? Tudo isso, né, de boa intenção, isso tudo é uma armadilha para o cristão se desviar, é uma armadilha para o cristão cair. Muitas pessoas acham que ter boa intenção que agrada, né? Agrada a Deus, agrada os irmãos, agrada as pessoas, né? Mas as intenções não têm valor se não forem executadas. Existe aquele ditado popular, né? De boas intenções o inferno está cheio. É uma verdade isso, irmão, né? Porque só a intenção não vale, não tem valor, né? É, e nós não conseguimos, com nossa humanidade, não conseguimos servir a Deus, não conseguimos obedecer a Deus de todo o coração, verdadeiramente. Então, necessitamos do Santo Espírito de Deus que vive em nós para que possamos viver, né, segundo o Espírito e não a carne. Vamos ler, irmãos, uma parábola que está lá em Mateus 21. Vamos ler o 28 até o 31. 28 a 31, que fala assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro respondeu eles. Jesus disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Irmãos, essa parábola, né, é a parábola conhecida, né, de um homem com 2 filhos. E esse homem pede para o primeiro filho ir trabalhar na vinha. O filho fala que não, ele nega. Só que ele muda de ideia e vai. E o segundo filho, o pai pede a mesma coisa e fala: Sim, senhor, eu vou, mas não vai. Então, para Deus, irmãos, para Deus é a mesma coisa, né? As igrejas, está cheia de pessoas, né, que se dispõem a fazer isso, a fazer aquilo pela obra, pelo reino dos céus, né? A se dedicar de certa forma, mas tudo é o quê? É só a intenção, mas não tem ação, não tem prática. E isso não agrada a Deus, irmãos. Então devemos ficar atentos com essas coisas. O que Deus quer de mim e quer de você são as ações, são as atitudes, e não só palavras, e não só intenção, né? Então, irmãos, vamos viver a palavra de Deus, vamos obedecer, né? Obedecer. Se você, né, se dispõe a algo, né, para fazer na obra, né, para servir ou alguma coisa no reino de Deus, né, que realmente faça, né, porque não adianta você só se dispor e não fazer, né, como o filho, aquele primeiro filho, né. E para complementar essa parábola, vamos ler Mateus 7, 21, que fala assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Então, tá claro, irmãos, tá claro. Não adianta você falar que é crente, não adianta você falar que é cristão, não adianta você ir na igreja, andar com a Bíblia, até ler a Bíblia várias vezes, estudar a Bíblia e não fazer a vontade do Pai e não fazer aquilo que o Senhor, né, quer que você faça. Não adianta. O que Deus quer são as nossas ações, são as nossas atitudes. Isso agrada a Deus e isso Ele cobrará de mim e cobrará de você naquele dia. Amém, irmãos? Então, vamos, né,
ser obedientes à palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas falam da palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, não tem ação, né, com a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o segundo, né, comportamento é que Deus não cobrará por quantas vezes fomos à igreja, né? Essa frase também é bem conhecida, comentamos muitos em pregações, escola dominical, né? Deus não vai cobrar quantas vezes eu e você fomos à igreja. Isso é bem complicado, irmãos, porque hoje, nos dias de hoje, né, o que vemos por aí na igreja são líderes, né, religiosos que não se preocupam com a vida das ovelhas, pastores que não se preocupam, que não têm preocupação nenhuma com a vida das ovelhas. A intenção do pastor é o quê? É encher a igreja, é que as pessoas vão à igreja, é que os fiéis vão à igreja. Muitos têm preocupa com o número, mas não preocupa com a qualidade, com a vida daquelas ovelhas, né? Então, isso é muito complicado. E não basta, irmãos, ir à igreja, né? Você vai todo domingo para a igreja, você senta em um banco, você ouve o louvor, você faz oração, você ouve a palavra e volta para casa. Né? Toda semana a mesma coisa. Isso tem um nome e é religiosidade. Deus não quer religiosidade, né? Deus quer uma igreja firme, Deus quer uma igreja forte. E vamos ler aqui Mateus 16, versículo 18. Fala assim: E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém, irmãos? Aqui também foi uma passagem, né, que os irmãos conhecem, quando Jesus pergunta, né, o que o povo anda dizendo sobre ele. E depois Jesus pergunta, né, para os discípulos: e vocês? Que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica muito satisfeito com essa resposta, e Jesus fala, né, que vai sobre o nome era Simão, passa a ser Pedro, e sobre essa pedra Jesus edificará a sua igreja. Mas essa igreja que Jesus fala que edificará não é a igreja física, é a igreja pessoas, eu e você. E aqui, né, Jesus fala, né, que vai edificar a igreja sobre a pedra, né? Pedro significa pedra, rocha. E pedra é dura, a pedra é firme. Então, o que Deus quer de mim e de você como igreja é que sejamos essa pessoa firme, essa pessoa, né, forte, que não balança, né, que tem sua fé constante. E só que esse pensamento, né, muitas vezes as pessoas não têm. E as pessoas muitas vezes vão na igreja por religiosidade. E Deus não quer isso. Deus quer o que é que nós sejamos igrejas espirituais, uma igreja firme, uma igreja, né, que tenha fé verdadeiramente, que está lá para toda hora, né, que faz o que for para fazer, que acrescenta no reino de Deus, né, que acrescenta o reino de Deus, que acrescenta na vida do próximo, na vida do irmão, que edifica, né, que não caia facilmente, né, que não tenha uma vida de religiosidade, mas uma vida firme em Jesus Cristo. E para complementar também esse versículo,
Quero ler para o irmão Atos 12:5, que fala assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse versículo não tem nada a ver com o que lemos anteriormente, mas também fala de Pedro. Mas eu quero destacar o quê? A parte que fala, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, né? Eu quero que os irmãos entendam que ir na igreja, né? Todos os domingos, toda semana, isso Deus não cobrará, mas Deus cobrará a cada um de nós como igreja espiritual de Cristo. Amém? Então, quando fala a igreja orava intensamente, está falando da igreja pessoa, porque a igreja prédio não ora. Quem ora somos nós, né? Então, Deus cobrará, né, como nós somos como cristãos, né? Se somos cristãos espirituais, verdadeiramente, ou que somos apenas religiosos. Isso Deus cobrará de nós. Amém, irmãos? Devemos ser cristãos espirituais, firme e forte. O 3, irmão, o terceiro comportamento é Deus cobrará como você usou os seus talentos. Amém, irmãos? Quando os discípulos perguntaram, né, a Jesus sobre o fim dos tempos, aí Jesus contou a parábola dos talentos que os irmãos já conhecem. A parábola fala que o seu senhor foi viajar para um lugar, né, distante e confiou seus talentos nas mãos de 3 servos. Esses 3 servos representam os cristãos, cada um dos cristãos hoje. E a um servo, ele entregou 5 talentos, o outro servo entregou 2 talentos e o terceiro servo entregou 1 talento. Os 2 primeiros servos, né, eles recebeu aquele talento e ele trabalhou aqueles talentos, né? Ele multiplicou aqueles talentos, eles desenvolveram, né, os seus talentos e multiplicaram. E esses foi convidado por Jesus para participar da sua festa, né? E já o terceiro, que recebeu 1 talento, os irmãos conhecem, né? Ele enterrou esse talento, ele não usou o talento, né? Para esse teve um fim muito ruim. Vamos ler o fim que teve, né? Vamos ler aqui Mateus 25, 14 e 30, que fala assim. Eu vou ler só o finalzinho, tá? Irmãos, vou ler só o 28 até o 30. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra de Deus fala que todos os filhos de Deus têm pelo menos 1 talento. Então, aquilo que sabemos fazer, irmão, aquilo que Deus entregou em nossas mãos, vamos fazer com competência, vamos fazer com zelo, vamos fazer, né, para fazer com que isso multipliquem, para que gerem frutos para o reino de Deus, né? Vamos usar de melhor forma, vamos desenvolver os talentos, né, que Deus colocou em nossas mãos. Todo mundo tem pelo menos uns, mas muitas pessoas, né, não querem isso, não querem ter o trabalho de desenvolver seu talento, não querem ter o trabalho de usar o talento. E o que acontece? A pessoa esconde o talento, a pessoa enterra. E isso é muito ruim, irmãos. Isso Deus cobrará. Aquele senhor que confiou o talento na história, né, na mão dos 3 servos, representa a figura de Deus. Os servos somos nós. Então Deus, com certeza, confiou um talento para mim, como também para vocês.
pelo menos um talento Deus confiou a cada um. Então, esse talento que foi confiado a nós, Deus cobrará, né? Então, irmão, não vamos ser pego de surpresa naquele dia. Vamos trabalhar, vamos desenvolver aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Amém, irmãos? Vamos ler agora, irmão, o quarto comportamento. Deus cobrará a forma com que, né, nós cuidamos do próximo. Como que você cuida do seu próximo? Como é o seu comportamento com o próximo, irmão? Vamos em outra história, né, que também está em Mateus 25, fala da separação das ovelhas e do bode, né? Nele Jesus conta que o rei vem para julgar, né, julgar e separar o povo dele do povo do outro povo, do mundo. E essa parábola está em Mateus 25, 34 a 36. Aí vamos ler o Mateus 25, 34, 36 e o 40, que fala assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Vou ler o 40 agora. O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim os fizeram. Então, irmãos, né? Essa parábola, né, conta como nós devemos nos comportar aqui nesse mundo, na terra, com o próximo, né? E Jesus, ele várias vezes ele nos ensinou. E o primeiro mandamento, né, sabemos que é o quê? É amar a Deus, né, com todas as nossas forças. E o segundo mandamento é amar o nosso irmão. Será que nós praticamos, irmãos, verdadeiramente isso? Será que nós olhamos para o próximo? Olhamos para o lado? Ou só olhamos para o nosso umbigo? Irmãos, Deus nos abençoa, irmãos, para que possamos abençoar o próximo, não importa se cristão ou não. A vontade de Deus é que nós estendemos a mão, seja para quem for. E nós devemos fazer isso. Não, irmão, não pode confundir, achar que apenas fazendo isso vai ter salvação. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas que nem conhecem Jesus fazem isso melhor do que a gente. Mas isso é consequência da nossa fé, entendeu? Então, a nossa fé, mais as obras, né, que inclui várias coisas, inclusive amar o próximo, também, né, nos leva a Deus, né? Os dois juntos. A palavra de Deus fala que a fé sem obra é morta. Então, os dois andam juntos. Não tem como você falar que tem fé e negar o seu irmão, negar ajuda ao seu irmão. Também não tem como você ajudar o seu irmão, né, sem conhecer Jesus, sem conhecer a fé verdadeira, sem ter a fé verdadeira. Amém, irmãos? Então, nós, irmãos, devemos ficar atentos e devemos analisar nossas vidas, refletir o que estamos fazendo, estamos vivendo conforme Deus espera de cada um de nós. Irmãos, devemos ter cuidado para que não, né, naquele dia não nos pegue de surpresa. Então, vamos ficar atentos, irmãos. Amém? Então, irmão, não seja um cristão sem ação. Cristão tem que ter ação, tem que ter atitude. E não se acomode em um banco. Muitos cristãos falam que é cristãos, mas só vai à igreja, não faz mais nada. Não é isso que Deus quer do verdadeiro cristão. Deus quer que
que nós, né, trabalhamos para o reino dele, para a obra. Não sejamos cristãos negligentes. Não se compare com o potencial dos outros. Todo mundo tem um talento e o que devemos fazer é desenvolver esse talento e praticar e trabalhar esse talento para o crescimento do reino de Deus. E amar a Deus amando o seu próximo. A prova de que você ama a Deus é quando você demonstra amor pelo seu próximo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradeço, Senhor, por mais uma noite, pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pelos teus ensinamentos, Pai, e nos dá força, Senhor Deus, para que possamos viver segundo a tua palavra nos ensina, Senhor Deus. Nos dê força, Senhor Deus, para que possamos nos manter alertos, Pai amado, e atentos, Pai, aos teus mandamentos, Pai, para que no dia da volta do Senhor, Pai, não nos pegue de surpresa, Senhor, mas que possamos esperar esse dia com muita alegria. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que a palavra de Deus toque profundamente em seu coração, que faça efeito, que transforme a sua vida. Neste momento, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Rapidamente para os avisos, só lembrando, domingo agora nós não temos nossa escola bíblica dominical, é o último domingo do mês, então retornaremos na EBD, primeiro domingo de junho. Lembramos, nesse domingo também, 17h25, teremos o nosso culto online. E só para recordar, primeiro domingo de junho voltaremos no presencial, dividindo a igreja em 2 grupos. Então terá um culto no templo embaixo e terá um culto no nosso salão em cima, conforme falamos domingo passado no anúncio. Amém? Vamos acompanhar o grupo aí do WhatsApp, que ali no grupo nós colocaremos aí todas as recomendações e todos os demais anúncios. A paz.